Há mais de 2 décadas que reinventaram o rock cantado em português sem pedir licença. Vieram do barulho, ficaram pela honestidade crua, cresceram à margem das tendências, mas acabaram por marcar a linha da frente. A cada disco não repetem, reinventam. A cada concerto não tocam, explodem. São mais do que uma banda, um estado de espírito. São um eco de quem ainda acredita que uma cantiga pode mesmo ser uma arma. Linda Martini, sejam muito bem-vindos aqui à Rádio Observador. Estamos com a Cláudia Guerreiro e o Rui Carvalho. Olá. Olá. Os restantes nem sabem o que perdem. Um grande abraço para eles. Falta aqui o Hélio Moraes e o André Henriques, que também já estiveram aqui no Observador numa outra oportunidade, no programa Explicador, para falar sobre este novo podcast Plus do Observador e também sobre vocês, porque aqui vamos falar também muito sobre os Linda Martini, portanto é um gosto receber-vos aqui no Observador. Eu, nesta introdução, espero que tenham gostado, queria frisar aqui esta parte da carreira com mais de 20 anos, sendo que já se passou muita coisa no mundo e em Portugal ao longo destes 20 anos, e vocês pautam muito pela vossa honestidade, pela forma como criam, e isso também cria, de certa forma, uma empatia no público. O facto de se reinventarem a cada novo acontecimento, a cada nova coisa que acontece, faz também já parte da vossa gênese enquanto grupo, enquanto Linda Martini. Eu acho que isso faz parte da gênese da maior parte das pessoas que cria. Não é? As pessoas não se querem repetir, por mais que isso seja inevitável. Acho que faz parte desse espírito criativo reinventarmos sempre, procurar alguma coisa nova, até para mantermos a nossa vontade em continuar, não é? Há várias maneiras de nos reinventarmos. A maneira mais recente implicou integrarmos uma pessoa nova na banda. Houve uma saída e uma entrada, não é? O Pedro saiu, entrou o Rui. E é o newbie, não é? É assim que se diz, na gíria. Estagiário. Isso óbvio que traz novidades, não é? Em termos de composição, de som. Mas nós, cada vez que fazemos um disco, tentamos desde sempre, acho que é uma coisa natural. Acabas um disco, lanças o disco e a seguir vais buscar uma coisa oposta àquilo. Então andamos, às vezes é um pouco histérico, andamos assim a oscilar entre o mais punk, mais calmo. Tentamos sempre procurar alguma coisa diferente de disco para disco. E pronto, e acho que somos capazes de continuar a procurar isso. Não sei em que medida. Acho que a intenção é sempre essa, embora saibamos, no fundo, que acabamos sempre por cair num lugar comum qualquer que temos entre nós, não é? Alguma coisa que é sempre... que acaba por aparecer, que já lá estava. Mesmo eu falo até dos meus discos a solo. Eu quero que eles sejam sempre diferentes, mas há de haver sempre alguma coisa que aparece que tem a ver com a minha linguagem, não é? E eu acho que isto em Linda Martini acontece... do mesmo, nunca ninguém vai para estúdio ou começa a compor, olha, vamos fazer um disco exatamente igual ao anterior. Essa não existe, mas também não existe muita pressão para ser completamente diferente, até aquilo que vai saindo, e acho que foi aquilo que aconteceu. E é difícil satisfazer aqui os gostos de cada um, são 4 no total, não é? Como é que são as vossas discussões e esse brainstorming para algo novo? Até mesmo pode acontecer para algum concerto, não é? Trazer algo novo, algo irreverente para alguma data ou algo que queiram apresentar? Para os concertos é menos comum. Geralmente temos um tempo de concerto, uma duração e que temos que cumprir e tentamos perceber que tipo de público é, que tipo de sala, se faz sentido uma coisa mais em cima, uma coisa mais em baixo. Tens que ter em conta se as pessoas não se aborrecem e se não fogem, mas se for... Isso é uma preocupação muito presente, não é? Tem que ser. Então, se tocares, imagina, tocas à 1 da manhã, não vais dar um concerto calminho, não é? Quer dizer, as pessoas já beberam mais do que deviam, já estão acordadas há mais horas do que se calhar lhes apetecia. Depende sempre de quem vem antes e de quem vem depois, também tem essa preocupação além disso? Também, mas nem sempre. Eu acho que isso não é assim tão importante. É mais... Essa curadoria está feita à partida e não é feita por nós. Exato. É por quem programa. E é mais difícil de nós podermos interagir com isso. Portanto, nós planeamos o nosso set e lá vamos nós. Nós já vamos aqui falar ainda mais da história dos Linda Martini e desfiar aqui algumas memórias, mas queria falar também deste novo projeto, criar a banda sonora para um podcast, neste caso 1983, Portugal à Queima-Roupa. Já falámos disto em off, mas queria-vos perguntar, já ouviram algum episódio? Vamos agora, penso que no 4º, à data da publicação deste episódio. O que é que estão a achar até agora?
Por acaso tivemos azar porque viemos de férias, só temos a hipótese de ouvir um bocado do primeiro episódio. Gostámos muito de como ficou o tema, ficámos surpreendidos com a sonoplastia e com a edição, porque nós não sabíamos como é que ia ser essa parte, não tivemos essa conversa. E é uma coisa interessante, aliás, de saber à partida, até porque queríamos compor um pouco à volta disso. Tanto que a gente tentou fazer foi um tema que desse também para desmontar, e eu acho que é isso que está a ser feito. E para já estava a gostar, acho que é um podcast interessante, é a primeira coisa. E acho que o ambiente está muito bem colado, eu acho que a gente ficou perto até daquilo que a sonoplastia também quis pôr, pelo menos na minha opinião. E receber este tipo de convite para uma banda que já tem aqui muitos anos de estrada é como receber uma espécie de carta em branco em que podem criar e criar. Acredito que se calhar para este desafio tenham criado imenso e no final tenham tido dificuldade se calhar em selecionar aquilo que podia ser usado ou não. Até não. Não? Não. Então como é que foi esse processo? Para já, receber este tipo de desafio para mim, pessoalmente, é uma coisa que me interessa. Sei que para o Rui também gosta muito de bandas sonoras. Nós não tivemos assim tantas oportunidades de fazer bandas sonoras. Temos uma maneira de fazer as coisas em que vamos sempre guardando, vamos sempre tendo coisinhas na gaveta, mas coisas que não conseguimos por alguma razão dar continuidade ou ainda não demos, ainda não demos, exato. Mas há sempre alguma coisa, portanto isto não veio do nada. Quando surgiu o convite, creio que foi o André que se lembrou, tínhamos aqui esta coisinha que ainda não lhe pegámos, podíamos começar a trabalhar à volta disto. Eu acho que isto há de ser assim um bocadinho com... não diria com toda a gente, mas creio que a maior parte dos músicos há de ter sempre algum material guardado, não é? Que a certa altura tu vais resgatar para fazer alguma coisa. E foi um bocadinho isso que nós fizemos. Tínhamos uma coisinha pequenina e começámos a construir à volta disso. Sabíamos, aqui havia guias havia diretrizes muito, muito definidas, não é? Sabíamos que tínhamos este tempo, que havia uma introdução, que tinha que haver um espacinho de música primeiro, que depois entrava alguém a falar, que depois eram não sei quantos minutos e não sei quantos segundos até entrar não sei o quê, e então fomos-nos guiando por isto. Primeiro fizemos a música e depois começámos a cortar. Ou a aumentar as partes que achámos que eram necessárias. E essa parte corre bem, E é fácil ir cortando partes que às vezes até podemos achar mais interessantes do que outras? Eu acho que é mais fácil para este tipo de coisa do que quando estás a fazer música para o teu disco, não é? Porque a música para o disco tem um outro objetivo. Claro. E isto é muito, muito específico, então tem mesmo que cumprir com uma série de regras e então elas impõem-se. E este processo durou quanto tempo, mais ou menos? Vocês dizem que já tinham aqui algumas coisas de base. Tínhamos uma coisinha. Mas a coisa de base aqui às vezes, e acho que o André diz isto muitas vezes, também dizemos todos, às vezes até interessa pouco, é quase uma desculpa para começar a trabalhar, até porque o riff inicial, embora se tenha mantido ali em termos de tempo, depois aquilo mudou muito, não é? Depois fizemos mais uns overdubs e considerámos a música de uma maneira diferente. Havia de facto, eu até acho que podia não haver, porque frequentemente, mesmo em soundchecks, começamos a tocar todos e surge sempre alguma coisa e podia ter vindo daí. Neste caso, como já havia, começámos a trabalhar por cima daquilo. E o processo de percebermos que tínhamos uma coisa, não é de estar acabado, foi muito rápido, na minha opinião. Também não tínhamos muito tempo para fazer. Tínhamos para aí 3 Sim, semanas, acho eu, mas não fizemos um mês propriamente para à pressa. Por acaso foi uma coisa que saiu, olhámos uns para os outros, isto está tipo basicamente cá, não é? Depois pensámos muita coisa, a ideia do violoncelo, por exemplo, da parte do Theremin, isto já foi tudo mais em estúdio. Mas por acaso foi um processo muito simples no bom sentido, portanto correu tudo muito bem, encaixou-se perfeitamente. Chegaram rapidamente a um consenso? Chegámos a um consenso, um grupo? Sim. Houve essa parte que ela estava a dizer, a parte do editar. Nós como banda tendemos a fazer músicas algumas mais compridas, gostamos de muitas dinâmicas, e aqui não havia muito tempo para subir porque depois desce muito abruptamente, portanto essa parte que acho que ficou bem feita. Se calhar foi o maior desafio para vocês agora, gerir essa parte. Que o desafio foi, mas não foi complicado. Acho que chegámos às conclusões muito rápido. Demos assim umas 2 tentativas e optámos por uma delas, uma coisa assim do género. Até porque, desculpa interromper-te, há uma coisa, é porque nós entregamos a música, mas depois não sabíamos o que é que ela tinha que estar preparada para ser cortada e no fundo é isso que acaba por acontecer. A música não tem exatamente as voltas que nós demos.
ela acaba por ter uns cortes que foram vocês que fizeram, portanto isto é um trabalho conjunto, nós entregamos o nosso filho e vocês depois, sei lá, criam no... Agora o desafio vai ser talvez tornar disto uma música, porque nós agradou-nos ali, há elementos que nos agradam muito e estamos a pensar até elaborá-la e talvez, quem sabe, fazer dela uma música, uma coisa mais que possa entrar num disco um dia. Pois, a partir daí também desafiar-vos a esse nível e se calhar até aventurarem-se ainda mais pelas bandas sonoras, não sei. Mas isso não depende de nós. Nós não fazemos cinema, não é? Não, temos que arranjar alguém para agarrar clientes. Queria-vos perguntar também, são desafios como este, novos e que surgem se calhar numa fase de carreira em que vocês estão muito habituados à questão dos concertos e dos álbuns, que vos dão também e alimentam este espírito desconcertante e livre que também faz parte da gente dos Linda Martini? Eu não sei como te responder a isso. Eu acho que todos os desafios fazem isso, sejam eles quais forem. É desejável que haja muitos desafios diferentes, não é? Para não andarmos sempre a fazer a mesma coisa e com a cabeça sempre no mesmo registro. E infelizmente há menos ofertas diferentes do que seria desejável, mas é isso, quer dizer, nós na melhor das hipóteses podemos nos pôr a magicar e a tentar fazer coisas diferentes, mas quer dizer, o que nós fazemos é música, agora a aplicação da música nas outras coisas é difícil sair de nós só, não é? Mas não é por falta de, não sei até que isso seja por falta de espaço, é mesmo às vezes uma questão de oportunidade e não há tanta essa aposta nesse sentido. Não é aposta nossa, tu sabes o país que tens, sabes o que é que... As dificuldades da cultura e do setor em si. Sim, quer dizer... Sim, e ficámos muito satisfeitos de haver um podcast que gosta de ter música original, nem sempre acontece. É isso. Há muitos podcasts e programas que usam música, digamos, pré-feita ou recorrem a bancos, não é? É muito fácil isso hoje em dia. E é engraçado isso acontecer, porque uma banda tem sempre uma coisa própria, não é? Que depois entra e faz parte de outra. Sim. Isto é o que propriamente me agrada nisto, mesmo pessoalmente, sozinho ou com outras pessoas e com Linda Martini, é que de repente não tem só a ver connosco. Estamos a fazer alguma coisa, neste caso para um documentário que tem uma história muito, muito intensa e é bom que não seja só acerca de nós, não é? Uma coisa que interage com, sei lá, por exemplo, fazer uma banda sonora para um filme tem esse efeito, não é? A banda sonora não é o elemento principal, é alguma coisa que se tem que encaixar noutra coisa. Essa parte é desafiante e é gira de fazer. Vocês, tendo aqui uma identidade muito própria, acreditam que alguns, e se calhar muitos dos vossos fãs que possam ouvir este podcast e às vezes sem saber que são vocês, percebam que vocês estão ali e são a parte da banda sonora deste 1983 Portugal à Queima-Roupa? Eu acho que se fãs nossos forem ouvir, sabem à partida que nós estamos lá. Pois, essa já é uma questão mais difícil de ir pelas redes sociais. Pois, e na verdade acho que o som é bastante identificativo. Acho que tu ouves aquilo e percebes que somos nós. Mais difícil perceber no meio coisas que aparecem e que eu acho que as pessoas partem do princípio que são nossas e não são. Essa parte não é tão clara e acho que confunde um bocadinho as pessoas. Sim. Mas sim, quanto ao início acho que não haverá grande dúvida. Para um fã que apanha aquilo acho que vai perceber. E já podem ouvir Portugal à Queima-Roupa 1983. Portugal à Queima-Roupa é este o título do novo podcast Plus do Observador. A banda sonora original é dos Linda Martini e a narração da atriz Vitória Guerra. Há bocadinho também estávamos aqui em off a falar com o sonoplasta, com o Pedro Oliveira, que entretanto também vos foi explicando um bocadinho como é que foi feita esta integração da vossa banda sonora e com algumas partes que foram também depois inseridas aqui à parte. Entretanto, eu queria ir aqui ao Rui, porque o Rui é o membro mais recente do grupo, e perguntar ao Rui como é que via os Linda Martini antes de pertencer realmente ao grupo, porque agora está a viver tudo isto na primeira pessoa e rodeado de amigos, não é? Sim. É diferente fazer parte de uma coisa e não fazer. E as opiniões mudam um bocadinho. Não de uma maneira hipócrita, é de uma maneira muito orgânica. Quando se faz parte. Exato. E, portanto, aquelas coisas que se calhar se embirravam, deixa de se embirrar porque fazemos parte. E eu lembro-me de embirrar com uma coisa ou outra. E a Cláudia sabe, porque a gente falava muito disso. E nós todos embirramos um bocadinho uns com os outros. E com as coisas que fazemos. Agora, era uma banda que eu conheço desde o início. Vi muitos concertos. Trabalhei com eles algumas vezes, cheguei a abrir para eles, portanto é esquisito dizer isso. A parte da composição precisa sempre de uma adaptação, as pessoas têm maneiras diferentes de trabalhar, claro, mas
por outro lado, também é muito natural, sabes? Quase que não houve assim... Não houve estranheza, não é? Por exemplo, se não conheces bem as pessoas ou estás a fazer um tipo de música que não te é... Eu já vou perguntar à Cláudia. Vais tapar os ouvidos? Para eles foi uma experiência diferente que eles já me disseram, mas eu, para mim, ao princípio, senti muito bem em casa a fazer uma coisa que eu já não fazia há algum tempo, que era um rock muito assumido, mas que na verdade também está na minha gênese. Foi exatamente o que eu comecei a fazer e sempre o que quis fazer. E portanto essas coisas ligaram muito bem. E portanto não senti assim uma grande diferença. Pelo contrário, senti até uma libertação e fez-me bem à cabeça. Pronto, agora é o momento em que o Rui tapa os ouvidos. Cláudia? Opa, estavas lixado se fosse assim. Vocês já passaram aqui por várias fases ao longo de 20 anos. Como é receber alguém novo, ainda que já seja alguém conhecido, não é? Mas é sempre diferente, não é? É estranho, porque nós começámos por ser 5, depois o Sérgio saiu em 2009, acho eu, e nós na altura ainda pensámos em pôr alguém, mas era assim uma situação estranha e achámos que ficava ok, isto fica bem com 2 guitarras, estamos ok, não precisamos de mais, a gente consegue. E depois, pronto, quando o Pedro acaba por sair da banda, de facto com uma guitarra era complicado. E pronto, e vimos-nos obrigados a pôr uma pessoa, e dentro das pessoas que nós pensámos... Eu não estava incluído. Tu não estavas incluído, é verdade. Eu não estavas incluído por outras razões, não é? Por razões familiares. De quão complexo pode ser teres um casamento dentro da banda. Teres um casal... Eu e o Rui somos casados, e era mais essa a nossa preocupação, e a preocupação até do Hélio e do André, que isso pudesse ser complicado. Depois eu falei com o Rui, sondei-o, ele disse que gostava, eu falei com os outros, eles disseram, pá, claro que sim, nós não dissemos nada porque... Pronto, e de facto é a pessoa que faz sentido, porque a banda sempre funcionou. Uma banda que funciona há tantos anos com as mesmas pessoas funciona como uma família, não é? Exato, eu estava a pensar precisamente nisso. Portanto, de repente entrar um intruso é uma coisa estranha, então pelo menos se o intruso for da família também. Sim. Mas pronto, eu suponho que seja também estranho para ele em certa medida, porque nós temos um funcionamento muito automático. Já sabemos quando cada um está chateado com alguma coisa, quando cada um embirra ou o que é que tem que fazer para o outro, ok, está bem, leva, vai que é tu, essa, ganhaste. É um bocado uma gestão, é completamente uma gestão, muitas vezes de egos, e os nossos já estavam muito encaixados, e de repente entrar uma pessoa, essa pessoa tem que encaixar os nossos e nós temos que encaixar o dele, e às vezes pode não ser pronto, tão aliado como era antes. Mas são, mais uma vez... Não, mas está a correr otimamente. Só fazer aqui a ressalva. Sim, se caso alguém estivesse a perceber o contrário, não era isso que eu queria dizer. Estava a começar a ficar assustado. Isso comprova-se. E quem vos conhece bem e de perto e está nos vossos concertos sabe isso perfeitamente. Hoje com os Linda Martini, e quero começar esta parte, Cláudia, Rui, com uma frase que eu vi nas muitas notícias que se fazem sobre vocês, quando há concertos, quando há novos trabalhos, e quis trazê-la para aqui. Passo a citar: os Linda Martini são mais do que uma banda, são um estado emocional em volume alto. É uma definição que para vocês faz sentido? Vocês revêem-se nisto, nesta citação, nesta frase? Sim, de um ponto de vista literal, porque é mesmo alto. Mesmo alto. E como estamos todos a ficar surdos, acho que se comprova. E porque há de facto uma coisa emocional muito forte em Linda Martini, acho que sempre houve, e é muito típica daquilo que se chamava os pós-hardcores e todas as coisas que nós ouvíamos, sempre com alguma coisa sem chegar ao emo, mas por de vez em quando lá ao pé, sim, há uma parte emocional. E as pessoas emocionam-se frequentemente. Eu não sou tanto de me emocionar, mas eu já vi uns destes tipos a chorar durante os concertos. És a pessoa mais fria do grupo? Ei, que sou horror. Completamente a pessoa não mais é nada. Que horror. Cláudia, tens de repor a verdade. Isso é uma pergunta horrível de se fazer. Admite, és a pessoa mais fria. Não é nada. Aliás, com o que o homem transpira. Exato. A tocar, então, é impossível dizer isso. Por acaso é verdade. Sim, é verdade, nós damos sempre aquele abracinho antes de entrar
em palco. Portanto, tu és a única pessoa da banda que já teve dos dois lados, não é? Portanto, tu poderás falar melhor sobre isso, da perspectiva de quem vê, da perspectiva de quem toca. É uma coisa que se sente quando se vê e sente-se quando se toca. Pois, nós o que vemos no público é isso, que as pessoas sentem aquilo connosco, de facto. E nós, é claro que há dias melhores e há dias piores, mas, e já aconteceu às vezes estarmos um bocado esquinados uns com os outros antes de entrar em palco, mas quando entramos em palco e damos aquele abraço, normalmente a coisa, mais de metade do problema fica resolvido com uma dosezinha de amor. O ritual antes de entrar em palco é um abraço ou algo mais? É um ritual bem simples, vamos admitir, mas sim, é um abracinho em círculo. E uns beijinhos. Uma espécie de, como se tivéssemos uma lareirinha no meio. E para depois partir tudo a seguir. Pois, é uma calmaria antes do caos, um caos controlado sempre. Sim, nós às somos vezes. Somos uns meninos, ouve lá. Mas vamos falar aqui também da canção portuguesa, da vossa, muito rica, poética e por vezes também, como se costuma dizer, brutalmente honesta. Como é que funciona o processo de composição e também da criação para vocês ao fim de tantos anos? Aqui o Rui acabou depois por entrar. Cláudia, como é que isto tudo funciona entre vocês? Nós começámos por fazer músicas sempre tivemos voz, mas elas no início tinham uma componente instrumental muito mais forte, quer dizer, muito mais longa, muito mais presente do que a parte da voz. E com o passar dos discos, a voz foi-se impondo mais. No entanto, as músicas começam sempre, quase sempre, na maior parte das vezes, começam por ser feitas a parte instrumental e depois então o André tem um trabalho de escrever texto e encaixar texto, que é um trabalho muito, muito solitário, que lhe dá conta da cabeça e ele fica completamente obcecado e aflito. Pede-vos ajuda muitas vezes? Não, é mais partilha e depois espera comentários, às vezes comentamos mais, outras vezes menos, não é um tipo de trabalho em que nós queiramos pôr o dedo, quer dizer, é ele que faz aquilo e nós, em princípio, conhecemos-nos todos relativamente bem, não é? Não vamos ali falar de coisas que nem vejo o André a fazer isso, quer dizer, ele não iria falar ali de uma coisa que para ele fizesse sentido e que não fizesse sentido para mais nenhum de nós. Portanto, aquilo que ele fala normalmente são... quer dizer, o estilo que ele tem já todos o conhecemos, todos gostamos naturalmente, não é? Faz parte de nós e há de vez em quando uma outra coisa em termos de letra ou da voz que se põe que nós, pronto, dizemos, olha, pá, isto preferia se desse para fazermos de outra maneira, acho que era fixe, mas é só isso. Portanto, o processo é andamos ali a bater com a cabeça nas paredes à volta da música e da estrutura, quantas vezes é que é isto, quantas vezes é que é aquilo. Dá mais trabalho essa parte? Em que se calhar tem não sei se dá mais trabalho, é um trabalho, por um lado é um trabalho mais fácil, porque é um trabalho a 4, não é? O trabalho da voz é um trabalho um bocado solitário. Não sei pesar isso. A forma como vi, eu sempre estive ligado mais à música instrumental, embora já tenha tido coisas com vozes, mas é que a voz tinha outro tipo de presença. Daquilo que eu percebi, gostei deste disco, não sei se difere dos outros ou não, é que muitas daquelas letras, muitas delas, talvez, não sei. Neste eu diria que eu só acho que sei o que é que vais dizer. Teve muito a ver com conversas que tínhamos tido e isso foi giro, foi engraçado. Portanto, quando elas apareceram, de alguma maneira, certos temas já tinham sido debatidos. Refletem todos nós, não é? Refletem todos nós, exatamente. Por exemplo, eu até fazia uma pequena adenda a uma coisa que disseste há bocado, da cantiga ainda ser uma arma. Porque o que nós estamos de facto a fazer nessa canção é perguntar se ela é uma arma. Estamos a pôr a questão. Não temos dúvidas que ela pode ser, que ela foi muito importante num tempo em que essa arma era proibida praticamente. As palavras e certas palavras, o foco dessas palavras era proibido e era alvo de censura. Como não existe hoje em dia o valor ainda, o valor não se lhe tira o valor da arma propriamente, mas antes era menos uma metáfora do que se calhar agora é.
Porque os tempos estão de facto muito diferentes e toda a gente diz muitas coisas e às vezes no meio deste ruído todo perde-se essa componente mais direta. A nossa ideia não era dar tiros em ninguém, mas é gira a música, porque eu pelo menos gosto do facto de se fazer uma pergunta: se a cantiga é uma arma. Porque nós temos opiniões muito fixas hoje em dia, é sim ou não, sim ou sopas. E podemos expô-las em todo o lado agora. Exatamente. E a qualidade da conversa eu acho que diminuiu em muito de há uns anos para cá. Falo da internet, não estou a acusar partido nenhum, nem estou a dizer como evoluiu isto tudo. E passou-se a discutir pior e a conversar pior. E este disco tem muito a ver com conversar melhor. E isto foram coisas que a gente andava a falar na carrinha. E o André foi escrevendo, ele manda as letras. Ele gosta muito de saber se a gente gosta das letras, não é? Portanto, de vez em quando fazemos um reparo, uma palavra ou outra coisa, mas é raro, uma sugestão. Se ele não se sentir que as pessoas estão confortáveis, ele também não se vai sentir confortável. Mas de facto, essa parte, o encaixe da voz é complicado, é um momento um bocado mais solitário dele, porque a voz, o instrumento dele mesmo é a guitarra, ele sempre disse isso. A voz é mais sensível, não é? Está em nós e, portanto, gera alguns desconfortos. Não é? Exatamente. Não, é diferente. Uma vulnerabilidade também, pelo menos para quem não é cantor. Ele não é um cantor de raiz, não é? Aprendeu a cantar muito bem, cada vez canta melhor, na minha opinião, mas é uma parte em que ele está um bocado sensivelmente mais exposto e, portanto, mais do que as letras, em que ele está muito mais oleado, também nunca sabe o que é que fica sempre em crise de ansiedade. Mas pronto, neste disco as coisas aconteceram assim. E daí ele ter dito já, e eu ter dito, e alguém já ter dito que é um disco muito a ver com agora, com as coisas que se estão a passar, porque de facto eram as coisas que a gente andava a discutir. Falamos do Passamontanhas, que foi editado no início, podemos dizer, deste ano, 2025. A canção que estavas a falar é A Cantiga É, que vem aqui, no fundo, podemos dizer, questionar o valor atual da canção de protesto, podemos dizer assim. Eu não acho que ela bom, esta canção foi alvo de grandes discussões entre nós. Esta foi a que falámos mais. É mais difícil, não é? Portanto, tínhamos opiniões diferentes. E acho que a coisa bonita de uma canção, de um texto, da arte, do que for, é que cada um lhe adiciona a sua própria visão. Mas cada um tem uma visão diferente sobre esta canção? Sobre a própria canção. Eu acho que sim. E acho que cada um de nós encontrou um sentido para ela. Acho que alguns com umas visões mais parecidas, outros mais distantes, mas mais do que questionar o valor de uma cantiga de intervenção, é questionar que intervenção é essa e o que é que ela de facto consegue, porque de facto a canção não mata ninguém, não mata sequer a pessoa que a está a fazer. Noutra altura já, como o Rui estava a dizer, isso já aconteceu, não é? A cantiga é uma arma, de facto, num contexto em que ela seja proibida. Como ela não é proibida e nós podemos dizer tudo o que queremos, não é lá a grande arma, na minha opinião. Nós falamos, mas quer dizer, é aquela questão de estás a pregar aos convertidos, quem te vai ouvir é quem? A tua música não passa na rádio, a nossa música é a tua. A nossa música não passa, a minha não passa de certeza, a tua não passa de faço. certeza. A nossa passa em certas rádios para pessoas que se calhar uma parte pensa de certa maneira. Nós não chegamos às pessoas que pensam de uma maneira diferente da nossa. Então também não temos grande capacidade de pôr ninguém a pensar de maneira diferente, não é? Quando tu tens uma rádio estatal, como tiveste já, ou 3 postos de rádio, ou o que seja, e as pessoas estão limitadas a isso, elas levam com a música que há e acabou. Agora, aqui as pessoas escolhem, portanto, se quiserem ouvir outro tipo de coisa, ouvem. Nós não vamos conseguir combater ninguém, não vai ser arma nenhuma. Tinham que esconder as palavras. Exatamente. Não é? O que fazia da coisa, aliás, nem era dosear, era mesmo esconder. Era bastante bonito, aliás, porque a poética, aliás, só lhe subia valor. A gente pode fazer isso à mesma, mas fazemos só porque queremos. E o André faz isso muitas vezes. Exatamente. Gostamos de não ser, e aliás, musicalmente, acho eu, não gostamos de ser completamente óbvios, não é? É bom baralhar as coisas. Deixar um certo... Sim, neste caso, por acaso, elas são bastante incisivas, porque assim o quisemos, porque assim ele quis, desculpa. No entanto, esta cantiga deixa sempre esta confusão. As pessoas partem logo do princípio. Vão buscar o José Mário Branco, imediatamente, e é o que fica na cabeça. Repara, as 1300 pessoas, sei lá, que estavam no Lavo quando abrimos o concerto, duvido que elas estejam todas do
mesmo lado ideológico, não me parece. Em 1.300 pessoas é difícil. Eu acho que é difícil. Portanto, nós não estamos propriamente a fazer, não é que não haja um lado de intervenção, mas é mais de reflexão pessoal. Nós não somos uma banda de ativistas políticos, uns de nós podem ser, portanto, a banda não tem propriamente essa função, mas gosto das questões que vai colocando. Aliás, muitas das músicas não têm nada a ver com política, não é? Mão com a maré não tem nada a ver com isso. Tantas. E pronto, é isso. Eu fiz só essa ressalva à questão, porque de facto dá que pensar hoje em dia o valor da palavra e quão ela é interpretada, se literalmente, se as coisas têm que ser óbvias, ou se as pessoas foram deixando de pensar assim devagarinho. E no fundo as canções e o vosso trabalho, falámos aqui desta canção, A Cantiga é muito importante para, não tanto para questionar, mas para também pensarmos no que aconteceu antes e naquilo que pode vir a acontecer, e nós nunca estamos reféns de nada, ou seja, a história muda a qualquer momento e é importante que a música também ocupe este papel de questionar. Vocês sentem-se também confortáveis neste papel enquanto grupo? É um local confortável para vocês? Acho que nós tudo o que fazemos estamos bastante confortáveis com isso. Nós estamos muito próximos de como vemos o mundo, temos uma visão muito próxima. Ajuda, não é? Sim, claro. Se não tivéssemos o resultado, se calhar seria bom à mesma, mas as discussões seguramente seriam diferentes. Mas nós temos uma maneira de olhar para as coisas, com as suas variações, evidentemente, mas bastante alinhados. Sempre tivemos, aliás. Sim, na verdade nós, tirando estes 2 últimos discos em que temos de facto assim, pomos um bocadinho mais um dedo ao outro, numa ferida ao outra. Não se esqueça de onde o mente vem, o Pois. disco anterior. Mas a verdade é que nós não temos uma postura política, não andamos propriamente a apontar dedos. Não é Quem algo o como se faz, fosse faz. obrigatório, é algo... Não. Quem o faz. Simplesmente não é isso que nós fazemos, e então também, na verdade, estamos um bocado protegidos, porque nós não nos estamos a expor assim tanto. Não, o nosso tipo de música, de comunicação, de coisas que nós queremos explorar, não é assim tão perigosa. Há quem o faça de um modo mais perigoso Mais para incisivo. si, não é? Mais incisivo. E, portanto, isso também... Mas é, no fundo, uma escolha. Quando É vocês... uma escolha, mas é um gosto É um também. gosto, ou claro, seja, tu não o exatamente, fazes para fugir a nada. Não. É de facto a nossa expressão que é assim. Pronto. Sim, eu lembro-me quando vocês usaram o sample do José Mário Branco, usaram umas partes que eram partes emocionais do texto. Exatamente. E não propriamente a parte política no texto. Isso foi uma coisa com a qual ele concordou na altura, eu lembro-me de falar convosco. E é completamente legítimo, porque mesmo os cantautores tinham muitas músicas acerca de amor e paixão, de Exato. reflexão das coisas. Não era tudo só Sim. Partido Comunista e outros, não é? Portanto, há sempre a parte artística nisto, mesmo quando é interventiva, quando é uma arma, não deixa de ser artística. Tem sempre um lado. E poética. Exatamente. Tem que haver sempre espaço, sempre, para tudo, e vocês são a prova disso, porque, como já falámos aqui, existe espaço nos Linda Martini para criarem sobretudo, e acho que isso é, sem dúvida, o mais importante. Eu queria aqui também falar, ao nível musical, e agora do que diz mais respeito a Portugal, não sei se vocês têm esta sensação, em comparação com anos anteriores. Neste momento estamos numa fase, ao nível de música e daquilo que se faz em Portugal, de artistas mais a solo, e não sei se vocês sentem uma espécie de vazio por ausência de grupos e de bandas que possam surgir. Vocês também pensam dessa forma? Vocês estão juntos há mais de 20 anos, também pensam nisso, têm esse pensamento? Eu não concordo. Eu acho que a visibilidade é que está a ser dada mais a projetos a solo. As bandas não deixaram de existir, não desapareceram, simplesmente o foco não está aí. O interesse do público talvez não esteja aí também, e o interesse... Mas até falo por coisas novas a surgir, há sempre muito mais artistas a solo do que bandas. Mas será? Ou será que o que te é dado a conhecer é isso? Eu tenho a ideia que isso mudou. Não concordo completamente com a Cláudia, mas também não estou completamente Eu também não tenho completamente certeza disto, mas Sim. acho que isto parte Não, mas do olhar para isso. O parte que tu estás a dizer é verdade. Esse porque exercício é importante. A parte do foco é interessante aqui, eu acho que ela tem aqui um lado. Mas até mesmo olhando para as rádios e ouvindo, consegue-se perceber. Eu posso falar até do ponto de vista técnico. A quantidade de coisas, eu não sou grande gravador, mas gravo todas as minhas coisas. Eu sozinho, com áudio interface, um computador,
com as ferramentas que há hoje em dia, eu faço tudo, baterias, guitarras. Não precisas de mais ninguém. Não se precisa de mais ninguém. Isso já é antigo, não é? Isso foi aumentando e foram aparecendo cada vez mais projetos assim. Eu não sei se está ligado só à parte da tecnologia, mas tenho quase a certeza. As pessoas fazem discos cada vez mais no seu próprio quarto, num microestúdio com 2 boas colunas. E, portanto, há uma facilidade, mais uma facilidade de transportar ao vivo. Agora, isso não explica a parte do público e porque é que o público gosta tanto e porque é que estão em tantos festivais, não é? Isso é uma parte que é cíclica. Eu acho que havia muito mais músicas com guitarras, como diz o Tó, não é? Hoje já não se ouvem guitarras. E eu estou um bocado de acordo com ele. As pessoas estão menos interessadas em ouvir guitarras e mais em instrumentos. Mas eu acho que essas coisas mudam, repara. Também era errado o que acontecia há muito tempo, porque havia muitas bandas de hip-hop. Elas falando do hip-hop, não das outras, estou a falar especificamente do hip-hop. E não tinham sítios onde tocar e não tocavam nos grandes festivais, nem fechavam os festivais, já que acontece há algum tempo. Mas lembro-me que foi um fenómeno que demorou um bocadinho, não é? E havia bandas de rock em todo lado. Portanto, estas coisas, às vezes, o que eu acho é que se afunila muito, porque a coisa está mais ligada com aquilo que a Cláudia estava a dizer, é muito massificado. Portanto, quando se ouve uma coisa, parece que só se ouve esse tipo de coisa. Dá-se muita atenção aos mesmos? Aos mesmos ou pessoas que façam mais ou menos o mesmo tipo de coisa. Isso eu noto, acho que se nota. Olha, se tu vais aos anos 50 e havia bandas, mas o que tu conheces são cantautores. É raro conhecer as bandas da altura. Portanto, o foco sempre foi mais dado à personalidade, não é? Portanto, isso... Na altura, isso nos anos 60 era completamente ao contrário, não é? Com algumas exceções, mas era eu estava a falar do contexto português. Pois, sim, exatamente. Porque lá fora não. Bandas. Mas cá... sim. Mas eu acho que também esta parte do foco, eu cada vez vejo, ou sinto, que estão a aparecer cada vez mais bandas. As pessoas depois vão mudando, não é? Eu acho que há muita banda aí no mercado, não há só máquina, há mais. Depois é a questão da atenção que a Cláudia falava. Exato. E a Cláudia já máquina como bom exemplo, queria dizer. Nessa questão da atenção que se dá. O espaço que tem música um bocadinho fora da norma nas rádios de grande comunicação é diminuto. Portanto, temos os programas de autor, não sei quantos há, se há muitos agora ou não. Tu falaste de máquina, mas na verdade máquina passa em rádios. Não passa. Não sei, não faço ideia. É uma máquina em termos de concerto. Podia passar perfeitamente, porque é bastante dançável e audível, não sei se mas passa. Mas não creio que passe. Não tenho ideia, não faço ideia nenhuma. Portanto, de facto, a rádio também não é... Ou seja, as coisas que têm... As máquinas estão ainda assim num nicho, estão completamente num nicho, não é? Nós estamos num nicho, por amor de Deus. Exatamente. Portanto, estamos a falar de coisas que têm uma visibilidade e que criam um público e que não têm que ver com rádio, que não têm que ver com a facilidade de chegar às pessoas, não é? São meios em que as pessoas procuram música. Que haverá pessoas surpreendidas quando vão a um concerto destas bandas, Lina Martini nomeadamente, ver as salas cheias. Porque se tu vires aquilo que é o airplay e depois vires aquilo que é o movimento das pessoas nas salas, parece não fazer sentido, não é? Portanto, são as tais bandas de culto, ou as bandas de nicho e tudo isso. E é surpreendente. Também não é, nem toda a gente teve essa sorte. Eu estou a dizer sorte porque é um termo que eles usam, os antigos da banda, os velhotes. Porque também ninguém sabe muito bem porque é que aconteceu. Ainda bem que aconteceu, teve muito a ver, há muitas razões, não é? Mas um apoio gigante de rádio. Da rádio da Antena 13, com o Henrique Amar, seguramente isso terá tido. Mas agarrar tanto público, eu ainda hoje olho para a frente no público e vejo gente nova, mas bastante nova. E vejo os velhotes lá atrás para não se cansarem muito, como eu faria. E portanto é um público bastante diversificado. E a forma como isso acontece é especial, portanto, porque não há de facto assim tanto airplay. Acho que já houve mais, não é? Houve alturas em que houve. São flutuações. São fases também. Eu acho que sim. E a música também prima por isso mesmo. Se calhar daqui a 10 anos a conversa seria completamente diferente. O nosso papel é não desistir e continuar a fazer até conseguirmos, termos vontade e paixão nisso. Isso é o nosso dever, não é? Como nós não fazemos, eu não faço mais nada, eu toco. Tudo o que faço é tocar. E não tenho outro trabalho senão esse. Portanto, agora, se as pessoas ouvem ou não, vai depender se eu consigo pagar a renda ou não. Pronto, é a vida. Exato. Mais de 20 anos depois da vossa afirmação, os Linda Martini continuam a ter um público muito fiel. Falávamos disso aqui há bocadinho. Qual é que acham que é o vosso papel agora, falando do futuro, nos próximos 20 anos?
Opa, eu não acredito nisso dos papéis. Acho que era o que o Rui estava a dizer. O nosso papel é continuarmos a fazer aquilo em que acreditamos e enquanto acreditarmos. É o único papel possível, quer dizer, é o único papel transparente e honesto. Não somos educadores de ninguém, não estamos cá para ensinar nada a ninguém, nem para dizer como é que se fazem as coisas. Portanto, estamos cá para fazer aquilo que nós gostamos e agradecer e ter esperança que haja pessoas a gostar daquilo. Quando deixar de haver pessoas, olha, tornamos-nos naqueles velhinhos que se fecham na sua sala de ensaios e que tocam para si, ponto. Temos é que arranjar empregos. Acredito que isso ainda vai ser difícil assim, depois dos 45, mas tudo bem. Também acho. Eu acredito que até lá ainda falta muito tempo para isso. Quero acreditar que sim. Eu agora posso falar mais como um tipo de fora. Eu acho que vai haver, como vejo esses miúdos mais novos nos concertos, vai haver gente ainda a comprar discos e há quem acredite nisso, pessoas que trabalham connosco ainda a comprar discos daqui a 20 anos, nem que seja já com os seus 40, não é? E eu acho que isso é bonito, eu acho que é uma banda que conseguiu deixar ali. Agora, como é que, se isso se mantém ou não, ninguém sabe. E nós tivemos muito essa conversa e tentar deixar que esse medo de desaparecer não acho que não te faça desaparecer. Não te faça desaparecer, porque esse medo não interessa, não é criativo, não serve para fazer nada. E eu acho que já ninguém tem, porque temos idade todos suficiente para não estarmos preocupados com essas coisas. As coisas já são como são. E mesmo quando eu entrei para uma banda que já estava claramente aí, e eu entrei exatamente com o mesmo espírito, um bocadinho mais motivado e tal, para tentar ver se conseguia interagir, mas ninguém tem medo de desaparecer. Nem se vai mudar a música por causa disso. Do mesmo modo que ninguém, desculpa, não. Do mesmo modo que ninguém estava à espera que isto tivesse acontecido, também ninguém está a pensar se vai durar. Sim, não vale a pena. Quer dizer, é uma esperança que nós temos, era bom que durasse, mas não é uma coisa que nos assusta ou que esteja assim pendurado, sabes, na parede da sala de ensaios. Até quando é que isto vai durar? Nós gozamos com isso quase todos os ensaios. No sentido bem, este é o último. Nós temos isso, esta banda, o André fala sobre isso. Pois, é alguém aí que mata a banda. Alguém aí que não mata é? a banda, Pronto. que à partida seria eu. Até agora não consegui, mas ainda tenho. Ainda agora entraste. Eles andam, exatamente, eles andam a arrastar-se e tal, portanto já há uma observação meio cómica e autocrítica em relação a isso, porque há sempre aquela dúvida de teres uma banda de rock meio ultrapassada, já um bocadinho confrangedora no palco. E rock só é fixe enquanto é dos putos, não é? Quando deixas de ser puto. Nossa, eu olho para a mão morta e fico babado com aquilo e ninguém é puto ali. Quer dizer, podem ter putos lá. Eu acho que eles nunca foram putos. Pois não, eu também acho que não, por acaso. Não sei. Isso é uma coisa que nos vai passando pela cabeça, mas a gente brinca mais com isso do que de facto. O papel que temos é continuar a fazer música e queríamos fazê-la diferente, andamos a falar disso. Ainda vai demorar um bocado de tempo até compormos o próximo disco, mas a ideia é essa excitação, é o que é que sairá, e não temos propriamente um guião para seguir. Grandes histórias estas que recordámos aqui dos Linda Martini. Em 40 minutos já está feito, né? O programa já está feito. Entretanto, vocês vão estar no Vodafone Paredes de Cora dia 14 de agosto. Ainda há bilhetes, portanto é comprar para vos verem com a energia e vivacidade que vos caracteriza. De dia, cheios de energia também. De dia, de noite, sempre. Muito obrigado por terem vindo aqui à Rádio Observador. Foi um gosto conhecer-vos melhor e dar-vos a conhecer também a quem nos ouve aqui na Rádio Observador. Muito obrigado e até breve. Obrigado, nós.